disfunção erétil, preenchimento peniano e valores para esse procedimento. Doutor Gustavo Friaça, médico urologista. Conta pra gente. Hoje não queremos sair daqui sem saber disso não, doutor Gustavo. Doutor, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar por aqui. Prazer é nosso. Vamos esclarecer tudo isso para a população. Doutor Gustavo Friaça, conta pra mim sobre disfunção erétil. Mas espera aí. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é a média do tamanho do pênis e da espessura dos brasileiros. Para o pessoal já entrar sabendo se ele está na média, se ele está acima da média, se ele está abaixo da média, conta para nós. De acordo com a literatura médica. Conforme a literatura médica, literatura urológica, a média do tamanho do pênis ela é de 13 centímetros. E a espessura, 9 centímetros. Essa é a média. Então, doutor. Então, muita gente agora está escutando esse bate-papo aqui. Muitos estão felizes, muitos estão na média. E o seguinte, antes da gente falar como essas pessoas ficam na média, conta pra gente o seguinte. Quando o pênis não está funcionando, o que tem de tratamento, o que a pessoa tem que fazer? É óbvio que ela tem que procurar o urologista, né? Mas quais são as principais causas de disfunção erétil, né? Como é que começa esse assunto pra gente? Assim, a disfunção erétil ela tem várias causas, ela é multifatorial, né? Nós falamos assim. 5 causas, nós costumamos conversar sobre a hormonal, né? Então a questão hormonal, o testosterona é o principal fator aí que eu tô falando, mas também existe a questão da tireoide, o hipotireoidismo ou até mesmo o hipertireoidismo pode causar disfunção erétil. Causas orgânicas, diabetes, hipertensão também pode causar disfunção erétil. Tem também o fator psicogênico, né? Às vezes o homem não está passando por um momento adequado, por um bom momento na vida, está preocupado por performance, né? Ele quer cobrar um desempenho muito bom com a parceira, então isso também pode prejudicar a sua ereção. Não, beleza. Essa parte psicológica, nós temos excelentes, tanto psiquiatras como psicólogos, para fazer psicoterapia. Mas e da parte hormonal? O senhor cuida? A parte hormonal ali já é com o urologista. Então, se o hormônio está baixo, e quando a gente fala hormônio baixo, é o exame laboratorial associado à queixa clínica, né? Então, o paciente tem que ter um sinal clínico, seja ali uma disfunção erétil, é um sinal clínico, juntamente com a testosterona em média, né? A literatura coloca abaixo de 350 ou 300, né? E aí a gente parte para a reposição. Hoje no mercado tem ela em gel, tem ela injetável, tem ela em pellets também. Ou seja, o que adequar para o paciente, nós estamos fazendo. Certo, doutor Gustavo. Eu estava aqui pensando o seguinte. Nem toda causa de disfunção erétil, ela vem do mesmo ramo, né? Tem, igual você falou, o senhor falou, né? Tem a parte psicológica, tem a parte fisiológica que o senhor faz o tratamento, que faz a reposição hormonal quando necessário. E é o seguinte, eu formei antes um pouco, eu tô com mais de 15 anos de formado e existem muitos preconceitos do homem buscar tratamento, né? Porque o homem é o que faz tudo, é o homem que faz tudo e tal. E quando ele tem um problema nesse sentido de disfunção erétil, de volume peniano, isso é tabu. Se o homem hoje quiser tratar uma disfunção erétil, ele procurar o senhor, tem chance dele realmente ter sucesso nesse tratamento? Tem sim. Muitas vezes o paciente pode estar com a parte hormonal toda adequada, você pesquisa, ele não é diabético, não é hipertenso, está tudo bem. E às vezes ele pode estar com uma disfunção arteriogênica ou veno-oclusiva, que é uma parte anatômica peniana. Então existe um exame chamado ultrassom Doppler peniano, onde nós avaliamos se os vasos, se a artéria cavernosa está entregando realmente tudo que tem para entregar, de pressão, né? E a partir, com esse exame, nós fazemos uma injeção intracavernosa, né? Onde avaliamos como aquele tecido responde. Então, assim, se o paciente, às vezes, tem alguma dessas disfunções, que a medicação não está conseguindo mais resolver, a injeção intracavernosa entra com uma boa saída. E o senhor já teve um paciente, assim, idoso, que procurou, que não mantinha mais relação e fez esse tratamentozinho com a injeçãozinha cavernosa e houve um resultado satisfatório? Tive. Marca, né? Porque eles ligam depois pra falar que deu certo, né? E ele falou mais o quê, doutor?
Ele chegou no consultório, já não estava tendo mais relação sexual com a esposa. Certo. E que a medicação já não estava respondendo mais. Certo. Então ele já estava pensando em aposentar, vamos dizer Então, assim. os vasodilatadores, tipo Tadalafila, não estava funcionando. Não respondia mais. Tanto Certo. nem Viagra, nem o Cialis, né, que são os mais conhecidos, né? Já não respondia mais para ele. Então, sugeri a ele a fazer a terapia intracavernosa. E o que ele achou, doutor Gustavo? Pedi pra prescrever, né? Porque deu certo. Ele fez o ultrassom dopplerpeniano. Fez o ultrassom dopplerpeniano, descobrimos a dose adequada para ele. Isso. Então, é justamente por isso que se deve procurar o atendimento médico especializado. Porque quais são os perigos de, por exemplo, um paciente utilizar essa injeção intracavernosa sem o devido acompanhamento médico urológico? Muito bem lembrado, viu? Porque, olha só, hoje o paciente vai na farmácia, ele consegue comprar um Tadalafila, ele consegue comprar um Sildenafila sem prescrição, né? Não é o adequado, mas consegue. Então, essas terapias intracavernosas tem que tomar muito cuidado. A gente tá falando aqui, né, paciente que deu certo e tudo mais, mas tem que ter bastante atenção. Não quer dizer que seja o seu caso, né? Exatamente. Tem que fazer o ultrassom dopplerpeniano para avaliar, né? Porque se ele aplica a injeção... injeção for alta demais para ele, a dosagem for alta demais para ele, ele pode ter um priapismo e ter uma necrose peniana. Você sabe o que é um priapismo? Doutor Gustavo, conta pra gente o que é um priapismo. O que é o priapismo? Você tem a ereção, o pênis fica ereto por mais de 2 horas e não baixa. Isso é um priapismo. Se não for resolvido, isso é uma emergência urológica. O que pode acontecer? Ele perde o pênis. Ele vai ter uma necrose dos corpos cavernosos. Que é uma morte do tecido, que é uma morte né? do tecido. Ou seja, ele estava querendo tomar uma injeção. Para ter ereção, ele vai perder o tecido que faz a ereção. O pênis que não estava funcionando, ele não vai funcionar mesmo, porque vai ter cortado, não né? vai. Porque você vai ter que tirar todo aquele tecido necrótico no corpo cavernoso, então ele perde toda a ereção. Pode ser que fique inviabilizado, né, de ser utilizado novamente. Não tem jeito. Então, assim, essa medicação, ela é somente após o exame, com muita orientação e com muito cuidado. E ajuste dose, né? Porque o médico urologista ele é treinado para saber a dose que vai fazer que não vai levar a isso. Exatamente. Doutor Gustavo, tabu. O homem que tá abaixo na espessura do pênis, ele consegue dar um volume? Consegue. Que jeito, doutor? Conta pra galera que o pessoal tá querendo saber e tá com vergonha. Porque igual a gente tava conversando, nós médicos, igual eu que tenho mais de 15 anos... a gente acha muito normal as coisas, né? 15 anos de farmácia, a gente acha muito normal. E mesmo assim, parece que conversar isso com algumas pessoas gera constrangimento. Então isso tem que ser alguma coisa natural. Se a mulher põe um silicone, ela fica com vergonha na praia? Não fica. Pelo contrário, ela vai mostrar pras amigas, né? E o cara, quando coloca um preenche peniano, ele sai contando pra todo mundo? Não fala. Ou seja, existe um preconceito aí por trás. Existe um preconceito. Porque se isso não fosse preconceito, ele contava pra todo mundo. Ele sabe, olha aqui, cara, você não sabe o que eu fiz. Quantos centímetros que consegue aumentar no diâmetro? Em espessura, né, ele consegue ganhar em torno de 1,5 centímetro. Então, assim, se ele tem se ele tá na média, que é 9, ele consegue chegar ali até 10,5. Olha aí. E aí, ele não chega no amigo e falou, cara, ó, tô com 1 centímetro e meio. Não chega. Ele fica caladinho na dele. Aqui na região, se brincar, tem gente indo, às vezes, em Goiânia fazer por puro preconceito, né? Com medo de... com receio, vai né? ficar saber... Primeiro que existe um negócio de sigilo médico. Ninguém sabe o que acontece dentro do consultório. Isso aí tem que ser claro. Exatamente. Não existe... mas tem conversa. Não tem, cara. Não tem. A gente não chega no médico e fala, fulano de tal, isso, tá? Fez... Não existe isso, cara. Existe ética entre a gente. Existem profissionais ruins, existe mecânico ruim, existe advogado ruim, existe qualquer profissão ruim, mas isso é minoria. A maioria são profissionais sérios e que não fazem esse tipo de coisa. Então não justifica uma pessoa sair aqui da região para ir em Goiânia fazer isso. E mesmo se existisse, tinha que perder o preconceito. Porque realmente uma mulher quando põe um silicone, ela quer mostrar para as amigas, ela quer mostrar para todo mundo, tirar foto, pôr na internet. Agora, por que um cara que faz um preenchimento peniano, ele fica com vergonha de contar que fez? Uma questão sobre o preenchimento peniano, ele é feito com ácido hialurônico. Certo. Né? Então é uma substância segura, ele é biocompatível com o nosso organismo. E outra questão também, é importante falar que ele não dá tamanho, porque muito paciente, ele quer fazer o preenchimento para ganhar tamanho no pênis, né? E tamanho não dá, mas dá volume, né? Dá volume, né? Ele fica com uma espessura maior, mas tamanho não. Mas o que acontece? Quando o paciente faz o preenchimento, com ele flácido, ele tem a impressão que ele aumentou de tamanho.
Mas é uma impressão, porque como você preenche a região do pênis, quando tá aquele frio, o pênis tende a diminuir. Então, quando ele tá preenchido, ele diminui menos. Então, dá aquela falsa impressão de que ele realmente tá maior. Mas quando ele tá ereto, tá o mesmo tamanho. Se ele tem lá os seus 14 centímetros, ereto, então, com preenchimento ou não, ele vai ficar então, com 14. Se o cara ele tem um certo receio de botar uma sunga e ir pra uma piscina gelada, né? Que dá aquela diminuída. Isso ajuda. Com preenchimento pode ajudar ele. Isso ajuda, porque dá volume. Sim, não, porque quem não tem nenhum, tipo assim, não se importa com o tamanho, não tem que fazer, cara. Mas se você se importa, eu acho que vale a pena. Outra coisa importante falar, né? Às vezes tem paciente que acha que ao fazer o preenchimento, ele vai deixar a esposa, ou a companheira, enfim, com maior prazer. Isso não é comprovado também, né? O preenchimento, ele é um procedimento estético, onde o paciente ele vai se sentir melhor, ele vai ter menos vergonha de colocar uma sunga para ir à praia ou para ir pro clube, né? Ou tirar a roupa na frente da esposa, né? É isso que eu ia falar agora. Tem homens que têm vergonha de ficar pelado na frente da esposa, porque tá com receio de ter um pênis pequeno. Às vezes, coitado, ele nem sabe qual que é a média do brasileiro. Às vezes ele tá na média, né? Ele tá na média, ele tá com vergonha, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que ajuda, né? Então, quebra esse tabu, o paciente para de ficar com receio. A gente fala que é bem-estar, né? A questão de bem-estar, de se sentir bem. É igual a pessoa que faz uma academia para se sentir bem, para vestir ali aquela roupa e ficar bem, né? O preenchimento peniano tá aí também para isso. Você consegue pagar o preenchimento do Dr. Gustavo? Doutor, não precisa passar preço, não. Não precisa passar média. Nós não queremos orçamento, não. Eu quero uma média, que você me diz uma média, assim, de quantos mil reais a pessoa tem que ter para ir lá e conseguir uma média, só uma média, só para a pessoa se preparar antes de te procurar no consultório. Em média, quanto que a pessoa vai gastar para fazer um preenchimento peniano? É claro que em questão de valores, depende muito do gosto do paciente, do que ele quer, quanto ele quer de espessura ali, né? Mas o que tá bom para ele, né? Porque o que tá bom para ele não é o que tá bom para outro paciente. Mas em média mesmo, fica em torno entre 4 a 5, no máximo 6 mil. Então, se isso é uma coisa que incomoda, a pessoa consegue. A pessoa consegue. Se isso for algo que incomoda, as mulheres conseguem fazer cirurgia de 50 mil, 40 mil, 50 mil. O homem não vai... Nem tanta murriagem. Se aquilo incomoda. Porque se não incomoda, não deve ser feito. Mas se ele se incomoda, ele tem mais é que procurar a ajuda do médico urologista para poder contornar isso aí. No público masculino isso ainda é muito difícil, né? Ainda é um bloqueio, né? Mas certeza. No público feminino não, né? Você vê que as mulheres fazem a harmonização facial com maior frequência, isso, né? Fazem ali os preenchimentos labiais. Sem dúvida, na dermato, quem procura mais procedimento estético, sem dúvida nenhuma, chama-se mulheres. Tá havendo uma inversão, né? Os homens estão perdendo um pouco o preconceito e tal. Eu terminei minha residência em 2019, nós estamos em 2026. Então, já tem muitos anos que eu estou na estrada. Sem dúvida nenhuma, a mulher tanto é mais... ela se interessa mais por essa parte, quanto até pelo próprio autocuidado com a saúde. Ela, com câncer de pele menor, a mulher procura com a lesão menor. O homem chega assim, doutor, minha orelha caiu, você acha que pode ser alguma coisa? Meu nariz caiu aqui só na minha mão. Porque o homem deixa lesões ficar maiores. Então a mulher é mais cuidadosa. Mas por ser mais cuidadosa também, ela também tem menos preconceito. O homem é menos cuidadoso e mais preconceituoso. Então a gente espera que ao longo do tempo isso mude, né? Mas eu fiquei muito feliz com esse bate-papo nosso aqui. Eu acredito que ao longo dos próximos vídeos a gente vai conversar mais, né? Se possível, doutor, tenta conversar com o paciente pra gente fazer aqui um antes e um depois do preenchimento peniano. Porque o homem nenhum não vai querer mostrar o pênis na internet, mas não vai estar o nome dele. Mas é só pro pessoal ver o que realmente ganha, o que realmente muda do antes ou depois nessa daí. Não vai ser fácil, né? Um desafio, mas o desafio tá aí, né? E aí eu tenho certeza que o pessoal ia gostar muito de comparar as imagens do antes e depois para quem se interessa. E quem não se importa, cara, não se importa, não tem necessidade. Mas quem se incomoda, eu acredito que tem que fazer sim, porque tem que se sentir bem. Doutor Gustavo,
Muito obrigado mais uma vez, foi uma participação excepcional. O senhor é um profissional muito competente, não porque você é meu amigo, mas porque eu te conheço e eu sei que você é bom. E eu tenho certeza que todo mundo que for fazer o tratamento com você vai ser bem assistido tecnicamente, porque um procedimento não é só você ir lá e fazer o procedimento, não. Existe o preparo pré-tratamento, existe o tratamento e existe o pós-tratamento, o pós-operatório. Então, eu tenho certeza que pela sua competência, pela sua qualidade, né, de ser atencioso e de ser criterioso, o paciente vai estar muito bem assistido nessas 3 partes. E bem colocado, doutor, porque até assim como na área de preenchimento facial, labial, a gente tem vários profissionais fazendo, né? Na parte do preenchimento peniano, também está tendo vários profissionais fazendo, né? Então, lembrando que o preenchimento peniano, quem conhece a anatomia do pênis melhor é o urologista. Sem dúvida nenhuma. Tem risco também. O mesmo risco de um priapismo, um preenchedor, ele tem que, se for colocado dentro do corpo cavernoso, vai fazer necrose, vai ter complicação, e aí o paciente vai buscando algo estético, vai ficar feio. Vamos lá. O pessoal tem que parar de procurar o mais barato. Parar de procurar a canetinha do Paraguai. Parar de procurar profissional que não é capacitado para fazer aquele processo. Não é só fazer. Não, não é. É o pré, é o intra e o pós-operatório. Porque se der alguma intercorrência, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: esse profissional, ele está capacitado para corrigir qualquer intercorrência no pós-operatório, no pós-procedimento? Se a resposta for sim, beleza, você pode falar com ele. Fala assim: não, se der algum problema eu vou procurar fulano de tal. Então por que você já não procura fulano de tal antes de dar o problema? Exatamente. Essa é a grande questão. Na minha opinião, ainda devia ter uma lei e assim... Nos bastidores da medicina, tem um ditado que quem fez Joãozinho que balance. Os profissionais não médicos ou não especialistas naquela área, tinha que ser também. Se ele fez o procedimento, ele cuida da intercorrência. Ele não pode simplesmente fazer um preenchimento peniano e a hora que der intercorrência, ele manda para o urologista: doutor Gustavo, é o seguinte, eu fiz um preenchimento e agora deu um problema aqui, parece que está ficando escuro, está querendo necrosar o tecido, o que a gente faz? Entendeu? Então não é assim. Então, você deve procurar o médico, urologista ou o profissional mais especializado em outros procedimentos para fazer aquilo. E a pergunta tem que ser: se der algum problema, quem que você vai procurar para poder corrigir? Não, beleza. Se der, eu ligarei pro Dr. Gustavo. Então você deve fazer com ele. Você não pode fazer com outra pessoa. Exatamente. É isso, porque se você se perguntar com quem que você corrigiria o problema e não for a pessoa que você está fazendo, você não devia fazer com ela. O senhor concorda comigo, doutor? Concordo. Então, quem fez Joãozinho... Na dermatologia... Que balança, né? Na dermatologia tem bastante, né? Ninguém gosta de pegar intercorrência de profissional não médico. Então, isso aí Então, o povo pode até tentar, né, fazer isso, mas quem fez o procedimento tem que estar apto para corrigir todas as intercorrências. Doutor Gustavo, muito obrigado, mas isso aqui é papo com outro podcast. Por nada. Grande abraço, seja bem-vindo, está sempre convidado para estar aqui no podcast IPs. E eu espero o seguinte, que Deus continue abençoando seu caminho. Cada vez que eu te vejo, que o tempo passa, você continua melhor, as coisas dando mais certo e as portas se abrindo. Eu quero continuar porque você merece você é um homem dedicado, trabalhador e competente. Meus parabéns, doutor Gustavo. Obrigado, doutor. Grande abraço, hein? Outro.